Fala pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal Notícia do Fogão para ver aqui o que o Band Esporte e também o que o Seleção Sport TV com o Rizek falaram de Botafogo e Fluminense e projetaram já, deram alguns pitacos sobre Botafogo e São Paulo, quer dizer, São Paulo e Botafogo e Fluminense e Botafogo, ambos jogos fora de casa. O Botafogo, que é líder do campeonato, é o atual líder, manteve os 3 pontos, mesmo poupando metade do time, elenco, e o melhor elenco do Brasil tá aí para isso. O Botafogo conseguiu a vitória contra o Fluminense, conseguiu manter a liderança com a mesma margem de diferença que tinha, e eu tenho a dizer, me arrisco a dizer que o Botafogo tem aí os próximos 11 jogos, se fizer o tira-teima, jogo por jogo, nós temos uma sequência um pouquinho mais tranquila do que o Palmeiras. Quando não são rodadas com nível de dificuldade para ambos bem parelho, o Botafogo tem leve vantagem aí com um adversário um pouco menos complicado do que o time de São Paulo aí, o Alviverde imponente. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal. Curta mesmo, porque só 5%, 6% de cada um que assiste o vídeo dá o like, e o like é o combustível que esse vídeo precisa para chegar em mais pessoas, para ser mais distribuído pelo YouTube, e só 11% de quem assiste os vídeos é inscrito. Às vezes você se inscreveu no canal, mas a sua inscrição foi retirada por algum tipo de bug do YouTube, ou você apenas esquece mesmo, porque tem muita gente que assiste o vídeo todo dia aqui no canal, mas nunca se inscreveu. Então, porque o YouTube segue recomendando os vídeos, mas a pessoa nunca se inscreveu no canal. Então se inscreva para não correr o risco de um dia o YouTube não recomendar mais os vídeos e você perder o contato com esse canal tão bom para você, que te informa todos os dias. Então, bora pro vídeo. Muita gente não poupou o Igor Jesus, poupou o Savarino, do meio campo também, né? Almada meio campo. de fora, o Alex Telles não jogou, enfim. O Bastos não jogou. O Botafogo fez um bom jogo, mas foi difícil o jogo. O Fluminense em alguns momentos foi melhor, principalmente no primeiro tempo, em parte do segundo. Mas é muito difícil você segurar o Botafogo, porque o Botafogo tem muito volume, né? Por mais que o Fluminense em alguns momentos fosse melhor, quem agredia mais, quem tinha mais chance era o Botafogo, né? Mas o Botafogo teve dificuldade no jogo. Criou-se uma rivalidade aí entre Botafogo e Fluminense, né? O Botafogo venceu os últimos 6 jogos, o Fluminense está incomodado com isso, tentou de todas as maneiras até o jogo ser decidido daquela forma insólita no final, né? Grotesca, né? Insólita, grotesca, né? Mas o time do Botafogo tem muito potencial. Cara, o Mano Menezes deve ter ficado louco com isso, cara. Louco. Nossa, uma entregada clássica. Eu não ia falar nada, mas você que falou, se fosse o Diniz na hora, ia todo mundo falar que é o Diniz. Isso acontece por opção dos jogadores várias vezes. Mas foi uma falha individual. Sim, mas se quando é o time do Diniz é porque ele pede pra saidinha tocar atrás. Isso foi o erro mas do cara aí. Ele entra. Não, ele não ia entrar. Ele não ia entrar. Quando é o Diniz, ficam falando que é o Diniz que... Ele não ia entrar, ele estava frio. O cara entra num jogo como esse aí, né? E aí tenta uma jogada, e aí eu tô com a execução da jogada foi o erro. Você tá de frente, dribla você dribla e esquece o outro. Ele olha pra lá e ele tá frio, o cara tá fora do ritmo do jogo. Ele vai dar o primeiro drible, o cara da frente. Aí ele achou que tá tranquilo. Aí ele esqueceu o Gregory. Exatamente. Por outro lado, ele tem que ver o seguinte, como o Botafogo isso no final do jogo. Gregory, tá dentro da área. Volante da bote dentro da área. No final do jogo, Lédio. A marcação do Botafogo é em cima no final do jogo. É um jogador pouco comentado, um dos melhores jogadores. Não, pra mim é um dos melhores jogadores do meio campo. Eu falo isso direto. Ele jogou, né? Mas não jogou o Marlon Freitas, que estava suspenso. Vitinho na lateral também foi poupado. O Adrielson voltou, né? O Bastos não estava. Agora, Paulo, eu tenho assim, máximo respeito pela carreira do Felipe Melo. Ele é um vencedor, né, cara? A carreira dele é muito boa. Ele é um jogador de destaque, assim, no futebol europeu, jogou a Copa do Mundo. Os 2 últimos jogos aconteceu algo semelhante com ele. Ele entra contra o Juventude e acaba estando na cena dos 2 gols do Juventude. E ele entra no Clássico e dá essa entregada. Então, assim, como hoje ele é um jogador que não é titular, e se o Fluminense quiser utilizá-lo nesses jogos... E é difícil isso. Pela sua experiência, colocando nessas partidas, algo tem que ser pensado ali, porque ele entrou muito mal nos 2 jogos. Posso te falar assim, por dentro, jogador dentro do campo, tem jogadores que, por característica, por perfil, tem dificuldades em entrar no meio do segundo tempo. Tem jogadores que, ao contrário, se sentem muito mais... confortáveis em entrar num jogo como esse.
o Felipe não tem ele, na minha opinião, né? Eu vendo ele do que ele faz dia a dia. Na sexta, que ele não ia entrar, porque o jogador teve a concussão. A questão na cabeça. Exatamente, ele teve que entrar do nada. Quebrou o nariz. E pelo perfil dele, pela maneira que ele é, queira ou não queira, o Felipe é mais pesado. Então você tem que estar muito bem aquecido. E assim, repito, eu acho que se você quer usar o Felipe, você tem que usar mais tempo, porque o Felipe é aquele jogador que a gente fala. Ele tem que ter tempo para aquecer, tem que ter tempo para ir pro embate. O que eu acho principal, gente, é que o Felipe Melo tem 41 anos, gente. Uma hora o cara para de jogar bem, gente. Ele, na verdade, ele já superou muitas expectativas. Você parou de jogar com quantos anos? 33. Com 33 devia ser triste. 33 eu tava quase roubando ainda, né? Isso, 32. Isso, já, e não era triste? Já não faço o que eu consigo fazer. Uma hora vai chegar. O Felipe Melo, acho que ele já, assim, ele superou muitas expectativas e, assim, eu acho que agora ainda tem isso, de estar reserva, tá com menos ritmo de jogo. E, claro, errou muito, né? Errou muito. Ele tem uma confiança muito alta. O Antônio que ele vai lento no lance. Ó. Isso aí o cara tá fora do jogo. Lembrei de... E o Gregory lá em cima. Foi um baita contraste, exatamente. Gregory foi muito belo. Lembrei quando eu tinha uns pau velho, assim, carro a álcool, que seus amigos tiveram. Eu não queria chegar a esse tempo. Você aquele chevetão, você vai lá ligar e ele volta pra sala e deixa ele lá. Esquentando até poder andar, lembrei desses tempos. Tá certo. Muito bem. Falar agora da arrancada, já que estamos nas metáforas automobilísticas. Falar aqui da arrancada que o Internacional dá no Campeonato. Fogo, líder, Palmeiras segundo, como os times que dependem apenas deles para levantar o caneco, a diferença de 3 pontos, uma vitória a menos para o Palmeiras. Eles se encontram na 36ª rodada, ou seja, Palmeiras se ganhar esse jogo e todos os demais é o campeão. Botafogo se ganhar todos os jogos é o campeão. São os times que dependem apenas de suas próprias forças. O Fortaleza, que vinha numa sequência ruim, derrotou o Bahia com autoridade e avisou, se vocês bobearem, eu tô aqui, ó. Eu sei que eu não tenho elenco, orçamento de vocês, mas se um dos dois bobear, eu tô aqui. Avisa o Fortaleza, que chegou a 52 pontos. E quem se distanciou ainda mais, né, já na rodada passada, já veio de um empate que deixava a situação delicada e agora se distancia ainda mais, é o Flamengo, que estaciona em 45 pontos com um jogo a menos, ou seja, a diferença é de 11 pontos, de pontos perdidos ela é de 8. Eu não vou aqui decretar, o Flamengo está fora, acho que não cabe a mim decretar. A gente já viu algumas viradas na história dos pontos corridos, mas o Flamengo matematicamente está distante. Até a questão do número de vitórias também, né? O Flamengo tem 13 vitórias, o Botafogo tem 17, o Palmeiras tem 16, o Fortaleza tem 15. Aqui no ano passado, nessa altura do campeonato, a gente já tratava o Botafogo como virtual campeão, e o Palmeiras estava a 14 pontos do líder. Então, assim, quando eu vejo o Flamengo a 11 com um jogo a menos, eu não tenho direito de falar, o Flamengo está fora. Não cabe dá, até porque decretar o desempenho. Não, mas e o que vai acontecer no meio da semana? O Flamengo passando vai continuar com esse problema de ter que poupar. Se o Flamengo foi eliminado, né? O Flamengo tá no momento tá mal Não, hoje eu acho o que aconteceu com o Palmeiras. E aí a tendência é pelo 21, 22, pelo 4º ano seguido, o grande elenco, o elenco bilionário do futebol brasileiro, não ser aproveitado em pontos corridos. Ser um elenco que vai disputar as Copas e, de novo, desde que foi campeão ou bicampeão, né, em 20, o Flamengo praticamente não disputou título, cara. Ele participou de campeonatos brasileiros, foi um dos primeiros colocados, conseguiu vaga na Libertadores, mas ele disputou Copas. E o elenco numeroso, o elenco bilionário, de orçamento grande, em campeonato brasileiro, não é tão forte assim, cara. Pelo 4º ano seguido, caso se confirme o cenário de hoje. Tem 2 questões. A chance do Flamengo no campeonato é fazer uma retomada a partir da próxima rodada, que é contra o Atlético Paranaense no Rio, como o Palmeiras. Retomou. O Palmeiras, nos últimos 21 pontos, ele ganhou 17. Ele ganhou 5 e empatou 2. Desde aquela derrota esquisita para o Vitória no Allianz Parque, o Palmeiras não jogou absolutamente nada, perdeu num sábado à noite para o Vitória por 2-0. Então, se o Flamengo conseguir uma sequência dessa, ele fica ali, provavelmente, com a possibilidade de ser campeão, porque é provável que Botafogo e Palmeiras percam pontos nesse intervalo. Isso é óbvio que eu falei, mas é o único jeito deles chegar é fazer essa uma mega sequência, coisa que o Palmeiras está fazendo, e o Botafogo já chegou de novo a 3ª vitória seguida. É o único caminho. Não dá mais... tem a 5ª vitória seguida. É a 5ª vitória seguida. São 7 jogos, 5 vitórias seguidas. E convincente, umas vitórias convincentes. Tirar ponto de Botafogo e Palmeiras. Então, essa é a questão. Não tá fácil. O único jeito do Flamengo chegar é fazer o que eles estão fazendo, Botafogo e Palmeiras. E o Fortaleza já fez. E aí tentar entrar no bolo, ver o que eles vão perder de pontos,
seus adversários. Sobre a campanha do Flamengo, eu acho que a gente tem que criticar o desempenho. O Flamengo não está jogando bem, mas a gente tem que olhar o que aconteceu nesse intervalo, que a gente estava falando ontem no Troca. Perdeu vários jogadores durante 9 rodadas. 5 titulares. É metade do time. Sim. Da Copa América. 9. Depois ele perdeu 5 ou 6 jogadores por lesão, todos protagonistas, vivendo o melhor momento da carreira. O Tite falou isso ontem e eu concordo com ele. Então, não está jogando bem? Não está jogando bem. Poderia jogar mais? Poderia jogar mais. Mas foi um campeonato muito acidentado para o Flamengo. Foi, mas assim... Foi mais acidentado do que os outros. Como não é o primeiro ano em que o Flamengo acaba a temporada mirando Copas e não pontos corridos, eu acho que é uma questão mais profunda, eu acho que é uma questão do clube. Porque assim, o Flamengo, por exemplo, ele dá um peso à Copa do Brasil que eu confesso que eu não entendo, cara. Porque assim, uma coisa é a Copa do Brasil pro Corinthians, que, cara, se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, para tudo, uma festa maravilhosa. Pro Flamengo, cara, me parece que a Copa do Brasil é mais uma. O torcedor vai ficar feliz, bacana. Agora, eu não entendo você dar um peso tão grande à Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro ficar comprometido. Você ter 2 jogos com o Palmeiras de Copa do Brasil e tratar aquilo como a coisa mais importante do mundo, ainda que aquilo possa te comprometer no Campeonato Brasileiro. Voltando à visão europeia do negócio, você imagina o Manchester City dizer eu vou colocar reservas na Premier League porque eu vou priorizar a Copa da Inglaterra? A gente tem muito aqui no Brasil, e o Flamengo especialmente nos últimos anos, olhar para as Copas, e aí o brasileiro não tem senso de urgência para o Flamengo, por exemplo. O senso de urgência do Flamengo são as Copas. O brasileiro ele vai tocando do jeito que dá, e não dá para ser campeão brasileiro assim. Posso falar Não dá, cara. Posso falar pelo outro viés? Eu até concordo com você, mas assim, em relação à direção, aos jogadores, à comissão técnica, você sair de uma competição como Copa do Brasil ou Libertadores é um baque. Não, Libertadores é diferente. Sim, mas a Copa do Brasil. A própria Copa do Brasil. Vou dar um exemplo. Se o Flamengo sai pro Palmeiras na Copa do Brasil, ia se sentir muito mais com essa situação que ele está no Campeonato Brasileiro. Mas o brasileiro é mais importante Eu que a Copa sei, do Brasil. mas eu estou dizendo que é um baque de uma eliminação, principalmente para um clube igual o Palmeiras ou o Botafogo, vice-versa. Isso, dentro do vestiário, dentro do clube, a pressão que mexe. E do outro lado, André, eu sempre gostei de Copas. A Copa do Brasil sempre foi um encanto. Agora, mais com o lado financeiro. Isso chama a atenção também dos clubes. Você não pode tirar. É óbvio que, desde o começo, eu, pelo menos, vejo assim, que o Flamengo tratou, foi até meio que claro demais, que ele estava ligado, pensando nas Copas. O brasileiro, ele foi razoavelmente. Ele liderou o campeonato 10 ou 11 rodadas. Quem? O Flamengo. 10 ou 11? Não chega a isso, não. Lá no começo. Não, né? Cara, o Botafogo liderou em... Não, vou te dizer aqui, vou te dar até as rodadas. Por favor, 10 e 11, o senhor está exagerando. Lá no começo isso. Não, é impossível 10 e 11. Não, é impossível. Vou te dar se você tiver certo, eu levanto e vou embora, não fica assim âncora aqui o programa. Porque a gente recebe um... Vou achar aqui. 10 e 11 não estudo dos jogos que vem com rodada a rodada. Tranquilo, Rizek. Vai, vamos, conta aí. Liderou, você está dizendo, vai. Vamos lá, liderou. Até abrir aí. Flamengo. 7ª rodada, vai contando aí. Não, 2ª rodada. Segunda rodada não foi. 7ª rodada, 8ª rodada, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª. 10 rodadas. 15ª e 16ª rodada. 10 rodadas. Então, você falou 11. Então, não quer dizer que... Vai continuar o apresentador. Não quer dizer que o time não quis jogar o campeonato. São 20, mas isso foi no começo. O que o Rizek falou, aí veio a última vez foi a 16ª. No viés dessa 16ª rodada. Aí vai pro viés de baixo, o Flamengo largou. Ele não largou o campeonato. Não largou não, a palavra forte. Ele não largou. Ele diminuiu o interesse. Do Copa do Brasil. Mas assim, eu acho que o que o Rizek falou, que você concordou e eu concordo também, e aí a gente junta aqui que o Paulo Nunes falou, que é um ex-jogador que faz parte da história do nosso futebol brasileiro, mostra que é algo nosso mesmo. Os times brasileiros, a gente tem esse negócio, cara, eu vou jogar o que está mais perto aqui, a Copa do Brasil. Porque tem esse peso que o Paulo Nunes está falando, tem, porque ele jogou lá, ele sente, e tem esse peso. Principalmente que o Flamengo pegou um Palmeiras, a gente não pode esquecer disso. Não era qualquer time. Ser eliminado pelo Palmeiras, que é o que está sempre rivalizando, denota uma força, mexe uma fraqueza. Dentro, Então mexe. E assim, eu concordo com você, eu acho que não deveria ser assim, mas é assim, não é só o Flamengo. Todos os clubes, a gente já viu o Renato Gaúcho poupando, enfim, todos os clubes fazem isso. Eles vão e vai no mata-mata e depois tenta recuperar. Mas eu trago o Flamengo especificamente porque
para o São Paulo, por exemplo, no passado. O São Paulo não ia ser campeão brasileiro. Então, entende-se o São Esse Paulo... ano, de novo, o São Paulo está repetindo a mesma... Eu entendo o São Paulo. O São Paulo, eu não vejo elenco no São Paulo para ser campeão brasileiro. Não vejo. Então, eu entendo o São Paulo Acho que é a focar mesma nas situação Copas. do Vasco esse ano, por exemplo. Por exemplo, quando eu digo senso de urgência, os times que estão brigando contra o rebaixamento, Corinthians. Cara, o Corinthians não tem cerimônia, não tem dúvida. Entre a Copa do Brasil e o brasileiro, ele vai priorizar o brasileiro, porque ele tem um senso de urgência no brasileiro. O São Paulo, o Grêmio, que são times que não vão ser campeões dos pontos corridos, eu entendo eles priorizarem as Copas. Agora, o Flamengo, com o elenco que tem, é time para brigar por título brasileiro todo ano. E há 4 anos, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, ele fica distante, porque em todos os anos o Flamengo tratou com um senso de urgência tão grande as Copas que assim, o Campeonato Brasileiro fica meio ali, não deu. Fica lá na parte de cima. E acho que o Flamengo é um caso à parte em relação a Grêmio, a São Paulo, porque o elenco que ele tem, no meu entendimento, é para brigar por pontos corridos. E ele não tem brigado. Não, tá certíssimo. É Eu isso, concordo também. Eu só quis dizer que a mentalidade do futebol brasileiro é assim. Eu acho que deveria mudar. Eu tô dizendo que é assim. Eu não consigo Deveria entender. Mudar, Eu não porque consigo o Flamengo entender. Precisa Claro. brigar pro Campeonato Brasileiro. E também saber que brasileiro é mais importante que a Copa do Brasil. Claro. Acho que até como um produto, assim, eu acho que o futebol brasileiro como um todo tem que saber que o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, dura durante o ano todo. Isso tem que ser valorizado. E a gente não pode deixar de falar do calendário, né? Que obriga também os times, os técnicos a fazerem essas escolhas. E acaba prejudicando o Campeonato Brasileiro. Você falou aí do City, mas é porque eles lá estão reclamando pra caramba de calendário, Claro, tá? É um debate mundial, mas eles jogam bem menos que a gente. Eles querem ganhar a Copa da Inglaterra. Eles não estão nem aí para a Copa da Mas Inglaterra. a prioridade é a Premier League. Claro. O mais A Champions importante primeiro. é o... Claro, a Champions, eu tô falando no nacional, né? Prioridade é a O que eles Liga. abrem mão é Copa da Liga. A Copa da Liga eles botam o time reserva, enfim. Muito bem, e aí, Arnaldo? Palmeiras segue firme na caça do Botafogo. Não era uma tarefa simples, levando em consideração que o Botafogo tinha vencido um jogo que não era tão provável assim, poderia ter tropeçado, jogar no Maracanã, time misto, e que o Fortaleza também havia vencido bem o Bahia, tudo isso no sábado, né? O Palmeiras entrou meio pressionado a vencer, para continuar na caça. Então, acho que foi um resultado bem importante. A gente está vendo os times que estão jogando uma vez só por semana, eles apresentam uma condição física bem diferente já. É o caso do Palmeiras, o caso do Internacional, né? Então é um conjunto mais burilado. E acho que a vitória teve os seus méritos. Concordo com o Massini, acho que pesa sim a questão do mando neutro, né? Ainda mais nessa fase do campeonato que a disputa é tão ferrenha, né? Fez muita diferença para o Palmeiras esse tipo de situação. E acho que aí a sequência que o Marcinho estava elaborando lá atrás está se consumando. O Vessone falou 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos. À espera de um tropeço do Botafogo ou do confronto direto que eles têm entre eles lá no Allianz Parque mais à frente. O Botafogo ainda vai jogar uma decisão de quartas de Libertadores no meio da semana. O Palmeiras só tem o brasileiro para mirar, né? Então, para mim, está entre os dois. Fortaleza é um bom time, mas acho que o Fortaleza, se ficar entre os 4, já vai ser uma façanha, né? Já acho que uma baita campanha do Fortaleza. Então, acho que a briga, como no ano passado, só que o ano passado é isso que o Massa falou, era um lá em cima e o outro descontando, um sem muita intimidade com esse tipo de situação, competição. Agora, eu acho que o Botafogo teve as suas lições e hoje é um time muito melhor que o do ano passado. Não tem nem comparação. Se você pegar o time do ano passado do Palmeiras deste ano, dá conversa. O time do Botafogo do ano passado para o time do Botafogo desse ano é incomparável, né? O time do Botafogo desse ano é 10 vezes melhor que o time do Botafogo do ano passado. Mas o Botafogo tem 2 frentes, o Palmeiras tem uma só. Ô, Versa, quem tinha a tarefa mais difícil, você acha? O Botafogo para encarar o Fluminense e ganhar, como ganhou, ou o Vasco para encarar o Palmeiras para encarar o Vasco nessa rodada? Eu acho que o Botafogo seria pior, porque para ele fazer os 3 pontos, primeiro, era um clássico regional. Então isso daí é sempre meio complicado. No campo onde joga o Fluminense. E a torcida do Botafogo como visitante de verdade. Era um cantinho ali só, não era o estádio dividido. E para piorar, o Vasco pegava um Palmeiras fisicamente voando, uma semana inteira de treino, contra um Botafogo no meio de uma maratona
tendo que poupar os caras. Então, eu acho que não precisava nem ter dúvida de que a chance do Palmeiras vencer o Vasco, para mim, era maior do que a do Botafogo vencer o Fluminense. Os dois acabaram vencendo e é isso. 3 pontos seguem, mas me parece que o Botafogo nessa hora está sofrendo, e é incrível dizer isso, mas ele está sofrendo mais para manter a diferença do que o Palmeiras para manter, no mínimo, manter a diferença. O Palmeiras está ganhando de forma mais natural, até pela parte física, não tem outro campeonato, e o Botafogo ali tomando um sufoquinho mais ou menos no segundo tempo, depois de ter amassado no primeiro, quase empatando com o Fluminense se não fosse o Felipe Melo. O Botafogo está mais difícil dele fazer o que ele está fazendo, ele está tendo mais dificuldade do que o Palmeiras, mas repito, natural, o Palmeiras está só em uma competição. Mais ou menos está vivendo o Botafogo agora o que o Palmeiras viveu naquela fase lá que pegou o Flamengo, pegou o próprio Botafogo, né, Massa? E evidentemente o Palmeiras tem mais naturalidade para vencer, porque fica a semana inteira descansando, o jogo treinando e tal, né? O Botafogo tem um jogo quarta-feira, teve outro. Pois é, claro, evidente. Isso é evidente, isso é óbvio. O Botafogo venceu o Fluminense por 1-0. Tá bem fisicamente o Botafogo, além de ser um timaço. Ganhou por 1-0 o Botafogo com a falha do Felipe Melo na última bola ali. 1-0. Gol do Luiz Henrique, um dos titulares que entraram em campo. O Arthur Jorge poupou jogadores para o confronto decisivo contra o São Paulo pela Libertadores no Morumbi. Ainda assim, venceu. Meio time poupado, mas hoje o Botafogo, se você colocar 5 reservas, são 5 reservas bons. É parte do time do ano passado, né? Tiquinho, Tietê, Adrielson, Marçal. Esses eram os principais. É bem legal isso, né? Esses 4 que entraram, por exemplo, eram os principais do ano passado. Hoje eles são reservas. Não desaprenderam a jogar, né? Agora, eu acho que o que ficou claro é que a vitalidade desse time, além da condição técnica, ela permanece, inclusive, no lance que determina o jogo, porque o gol, né? Porque a falha do Felipe Melo foi infantil, mas o Gregory, um dos titulares, estava lá na orelha dele aos 45 do segundo tempo. É um pitbull que né? E acho que não era um jogo simples. O Fluminense também poupou alguns por conta da Libertadores, um ou outro, o Ganso e tal. Um ou outro. E é uma baita vitória do Botafogo, cara. Acho que é uma vitória importante. O campeonato do Botafogo é excelente. E dessas, talvez não tivesse na conta esses 3 pontos no clássico no Maracanã. Ganhou, pressionou o Palmeiras também ganhou. E agora tem de novo a rodada seguinte. Só que no meio de semana tem uma questão, né? Se passa ou não para a semifinal da Libertadores. Passando, acho que é um cenário. Não passando é outro cenário. De qualquer forma, tem sequela, né? A sequela positiva, que é avançar, mas aí está com a frente dividida, não exatamente para imediato, né? Mas lá para frente, quando tiver a semifinal. E eliminado tem a sequela. Todo time eliminado sente, né? E acho, se a pergunta para o Abel seria essa, a pergunta para o Textor seria, que é uma pergunta que ele fala tanto e não perguntam. Na tua cabeça, o que é mais importante? O título da Liga ou o título da Libertadores? Para quem trabalha no Brasil, é fácil essa resposta. Para quem tem uma mentalidade europeia, depende. Depende mesmo, né? Porque lá a Champions League fora o Real Madrid, é um acaso. Ganhar a Liga é muito importante. Teve momentos que o Liverpool concentrou-se em ganhar a Liga Inglesa. Era mais importante do que a Champions League. Representava tipo a consolidação de um trabalho, por ser pontos corridos, aquela coisa. Né? Então, eu acho claro que o Arthur Jorge, entre um jogo e outro, do São Paulo está poupando 5, tá? Mas ele não está descaracterizando o time no Brasil, não, eu imagino. Mas talvez tenha uma hora que tenha que fazer uma opção, sei lá. Outra pergunta a fazer para o Textor seria, deu certo a pressão que você fez na arbitragem brasileira com história de manipulação? Você achou que foi falta? Oi? Você achou que foi falta no lance? Não tô... Ele reclamou de novo, aliás, durante o jogo da não expulsão do Marcelo. Não sei se vocês viram. Apostaram. Era pra ser expulso mesmo. Sim. O cara dá Não, se é o Fagner, já estariam pedindo o FBI contra o Fagner, não tem dúvida disso. O lance do Marcelo, FBI. Eu me refiro ao lance que
o jogador do Fluminense, o Cano, tomou a cotovelada. Pois é. Em outros tempos, teria sido marcado o pênalti. Não, para outros tempos não. Em qualquer tempo. No Brasil, seria. E olha como o futebol, cara, a gente às vezes fala as coisas de teoria ou fala de véspera e tal. E as coisas acontecem. Um jogador do Fluminense recebe uma cabeçada sem querer, aí entra o protocolo de retirada. Essa substituição não ia acontecer. Aí ela vai ter que acontecer. Você põe o Felipe Melo, que não iria entrar. O Felipe Melo entra. Tem um detalhe. Não iria entrar. O Felipe Melo entra. Tem um detalhe. Tenta sair jogando, perde a bola 1-0 pro adversário. E você fala: como que você controla um negócio desse? Fala O pra mim. Fluminense fez uma mudança errada. O Mano ficou louco da vida. Não sei se vocês repararam. Houve uma troca de jogadores para ser substituído. Ele teve que fazer outra, colocar o Nonato em campo para corrigir um erro do banco de reservas dele. De comunicação, de comunicação. placa e tal. Mas o futebol, então, você não controla. O Fluminense perde duas, que eu imagino que no mínimo ali 2 pontos na conta, né? Ele toma a virada do Juventude e ontem e dá uma complicada boa no campeonato para quem tá perto de Libertadores ainda, tal. Ele poderia estar num respiro maior e o foco não adianta. Eu tenho o mesmo raciocínio do Fluminense com o Corinthians, apesar da vitória do Corinthians no sábado. É um clima Marisa Monte, sabe? Amor, I love you. Amor, I love you. E o Corinthians também. E joga e não sai lá. Tá lá, enfiado lá atrás. Faltam 11 rodadas e vamos que vamos. Eu tava no Rio de Janeiro, como vocês sabem e tal. E aí, no sábado, eu encontrei um cara que eu não conheço, um senhor tal, botafoguense. O cara começou a conversar comigo. Acho que, né? Ele viu a gente no G4 e tal. Começou a falar e tal, do jogo, né? Daí eu fiz uma brincadeira com ele. Falei, não, a gente faz assim, ó. A gente passa na Libertadores e vocês são campeão brasileiro. Você fecha. Ele deu uma risadinha e não fechou. Mas é uma questão pro Botafogo. Não porque o Botafogo é menor ou maior, não é isso. Né? Mas o Botafogo tá há um bom tempo sem conquistar nada. E aí eu pergunto, o que tá mais perto do Botafogo? A Libertadores ou o brasileiro? Eu acho que é o brasileiro. Não. A Libertadores, pô. Você tem... Olha, eu não tenho essa Quantos certeza. jogos você tem pra ser campeão? Então, mas aí... e a circunstância? Vai fazer a final na Argentina, possivelmente contra o Rio. Não. Aí então esse raciocínio não vale pro Campeonato Brasileiro. Você vai fazer um jogo contra o Inter lá fora. É que eu acho que o brasileiro. Acho que o campeonato por pontos corridos você consegue. Não, claro, ele tem a vantagem. Consegue segurar mais na mão. Gente, o Botafogo está a 4 jogos de ser campeão da Libertadores. Sim, é verdade, é imenso isso, sem dúvida. Mas eu queria pegar a rapaziada no chat aqui do YouTube. Sabe por que vocês acham menos difícil pro Botafogo, ser campeão brasileiro ou da Libertadores? Ele não responde porque ele não tem certeza de nenhuma das duas. É o peso, a fila pesa. Então, mas eu não acho isso, não. Aí. Tem esse aspecto, sim, mas eu acho que hoje o Botafoguense e o Botafogo tem time pra ganhar as duas. Esse é o problema. Não tenho dúvida disso. Hoje tem time pra ganhar as duas. Sem dúvida. Tem time pra ganhar as duas. Joga pra ganhar as duas. Paulo Barros, queremos tudo, ele diz aqui. Paulo Barros mandou. Boa, exato. Ó, já o Douglas fala, se eu sou Botafogo, focaria no brasileiro. É que assim, a coisa conceitual do mata-mata, uma jornada ruim, uma situação tal, você tá fora e acabou, né? Isso. Um jogo ruim, né? Vamos assim, um cenário horrível pro Botafogo. Fez lá um jogo contra o São Paulo que não conseguiu ganhar. Às vezes acontece. Chega aqui, o São Paulo vai lá e faz 1-0. É um time muito pior que o Botafogo, não jogou melhor que o Botafogo no primeiro jogo, mas, pô, achou um gol aí. E faz 1-0. Gol lá do Caleri. Pô, acabou o campeonato num jogo. Assim, ó. Eu sempre uso um exemplo disso que vocês falam que às vezes mata-mata você não controla um jogo. A final da Libertadores. 30 segundos de jogo, sobe uma bola, o Josué levanta um cotovelo vermelho. Muda tudo, cara. Tudo, exato. A gente ficou uma semana falando do jogo, em 40 segundos, cotovelo pra cima contra o Inter e mudou todo o jogo. Não, mas eu digo assim, olha como você não controla no mata-mata. Não controla mesmo. Esse cara de arbitragem diz bastante, né? Agora, a questão, eu acho que esse exemplo é um pouco, quase tipo a Marília, né? Agora, eu acho que o exemplo é o gol do Breno Lopes, lá, sei lá, Santos e Palmeiras, tudo
Chegou. Agora, eu acho que esse ano... Esse lance, ele tem alguns complicadores. Tem o Cuca. O Cuca, beira, né? Quando para o jogo, o Rony sai do lado esquerdo e vem pro lado direito tomar água. Aí tem a inversão do Dani. Mas o Tironi falou um negócio. Essa Libertadores, ela tem a possibilidade de ter o River Plate como mandante na partida final. E aí, para qualquer um que chegue, qualquer um que for desse lado, pode ser o Peñarol, pode ser o Flamengo, pode ser o São Paulo, pode ser o Botafogo, é azarão. É azarão, inclusive no ambiente e tal, tudo, né? Então, que é uma situação que não é comum, né? Pode ser uma coincidência, um time que não ganha há muito tempo, que é muito forte, jogar na sua casa uma final em partida única. Faz toda a diferença. E que se reforçou e tudo mais. Se reforçou pra caramba. Olha o Celso. Não com 60 milhões de euros, mas investiu por padrão argentino muito, né, o River Plate. O Celso Muniz fala, o botafoguense quer ganhar as duas, mas preferimos com certeza o brasileiro. Diz ele, que é botafoguense. Libertadores podemos ganhar mais adiante. Ganhar do River lá é quase impossível. Lembrando que o River ganhou o Clássico Boca com o time reserva, praticamente reserva, ganhou na Bombonera, com uma arbitragem que teve os acréscimos, né? Como eu diria? A coragem de anular um gol de empate do Boca aos 50 do segundo tempo, por toque de mão na jogada e tudo mais. Né? E o Leonardo falou, e o River Plate está jogando bola para isso? Para chegar na final e ganhar de qualquer um? Olha, essa é uma questão. Libertadores é a melhor campanha. É o único invicto da Libertadores. Isso é. Segue invicto? Segue. O Vitor Genovese fala que o River já comprou essa Liberta. Calma, Vitor. Se não fosse isso, seria um brasileiro campeão de novo. Aliás, o Brasileirada tem... Fala essa coisa, Brasileirada tem que parar de chorar, né, em relação a isso, né? É verdade. Porra. Porque todo ano fala, esse ano não sei quem. Tá arrumado para não sei quem. Faz 10 anos que só o brasileiro ganha. E assim, com todo respeito, quando começou a competição, a gente colocou os brasileiros mais River. Ele era um dos favoritos, sempre foi. Essa galera, desculpa, com todo respeito a você, Vitor, que fala, tá arrumado, vai ganhar, tá combinado, não sei o quê. Deve ser louca por aqueles telecat americanos, né? Que é tudo meio de mentira, aquelas lutas, né? Lembra dos fantomas? A gente tinha aqui no Brasil. Tinha. Pô. Eu lembro do Fantoma. E o Batista Barros fala, vocês estão de sacanagem. O Botafogo é muito mais time do que o River. O Botafogo vai ganhar as duas competições. As duas, você acha? Não, acho que tem chance. Time tem. Elenco, time, trabalho, treinador muito bom. Bom mesmo. E o Mário Razante fala, Fogão vai ser campeão da Libertadores, o Verdão do Brasileirão. Não sabemos. E o Augusto fala, o Flávio Jorge Jesus ganhou as duas no primeiro ano, o Arthur Jorge pode pegar as duas também. Elenco é mais do que suficiente. Eu acho assim, ó. O Botafogo é o melhor time, assim, como elenco também do Brasil. Melhor que o Flamengo, melhor que o Palmeiras. Em campo é fácil há mais de 2 meses. É o que tem jogado melhor, mais alto. Não, tem jogado melhor, a gente sabe. Mas é melhor elenco? Porque outro dia, há 3 meses atrás, era o Galo, não? Porque o Galo tem o Paulinho. Não. Pô, pelo amor de Deus, é incomparável. O Botafogo contratou 5 titulares na janela de meio de ano. O Atlético Mineiro, no começo do ano, era dito como quem poderia atrapalhar o Palmeiras e o Flamengo. Não chegou nem perto. Certo. Vamos lá, de novo. Vamos fazer as contas. O Botafogo investiu nesse ano 60 milhões de euros. Na janela de meio de ano, ele contratou 5 titulares. Sim. Todos de altíssimo nível. Não tem, tanto que eu falei ontem, o time misto era a turma do ano passado. Ontem não, sábado. Né? Adriel, Tietchan. O elenco do Botafogo é um colosso. O Flamengo investiu muito menos que o Botafogo. Flávio Pérez, não despreze o chat, se não quiser não lê. Vou continuar lendo, Flávio. E o Leonardo fala que vocês precisam ver uma sequência de jogos do River para falar isso aí. Estamos vendo. Estamos vendo. Estou vendo, fiquei vendo lá. Enquanto o Vessone estava lá em Itaquera, estava em Fortaleza, eu estava vendo o River e Colo-Colo, ele sabe disso. E o Murilo fala, o Flamengo completo é o melhor elenco disparado, é só ver os lesionados. Então, no papel, né? Time de papel. É o time imaginário, por enquanto. Fala pessoal do melhor programa do Brasil, F90. O campeão tá na cola do Botafogo, hein? Nessa mesma rodada, ano passado era 14 pontos de diferença. E hoje, só 3. Uma vitória deixa o Verdão na primeira colocação.
O que vocês acham disso? O Palmeiras chega ou não chega? Tamo junto! E dia 1º de dezembro, o Bubu falou que abraçou, já era. Palmeiras e Botafogo, mando do Palmeiras. Tem que ver, né? O Palmeiras é o Lando Norris. Dependendo do Botafogo avançando na Libertadores, se chegar uma final, esse jogo não acontece nessa data aí, não. É o quê, Bubu? O Palmeiras é o Lando Norris do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o Verstappen. Você acompanha a Fórmula 1? Ele gosta de trazer O Verstappen não muitos ganha pontos. mais de ninguém, já tem 8 corridas que ele não ganha. E o Hugo Loris ganhou mais uma, tá tirando a diferença. Então, se tudo é a lógica, agora o Norris vai passar. Ninguém acreditava nisso, já achava que o Verstappen era campeão. E tá chegando ali a McLaren. Seria quem? Então você tá cravando que o Palmeiras vai atropelar. Palmeiras é o grande favorito agora. Agora que eu já abri mão do título brasileiro do Tite, né, do Flamengo. Tu abriu mão, não? Que cara, não fala Você que isso, é especialista em culpa, sabe que a culpa foi do Tite. Agora, eu falei, o tricampeonato genuíno, só o São Paulo que você falou que abraçou o Botafogo. Então, mas o Palmeiras, ele tem a pizza... O cortador da pizza é o azeite, Bubu, cara. Botafogo ou Palmeiras? Botafogo ou Palmeiras? O Palmeiras é o grande favorito. A tabela favorece o Palmeiras. E o Palmeiras, como diz o Pedro, ele tem a logística a favor, tem o calendário a favor, ele só joga o Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai ter que se matar aqui no Libertadores ainda e tal. O Palmeiras, assim, tá com tudo a favor pra ele, entendeu? Que tudo. Tá com tudo. Tá com tudo. Você fica com 7 palpites pra campeão. Acerta, né? Ele o Palmeiras é super flaco, olha aqui o herói verde. No Vitória, vocês acharam que foi pênalti da bola lá que bate no Vanderlei? Vamos colocar a imagem, você achou? Para, né? Há necessidade? Para. Eu não sei. Bom, pessoal, um debate sobre o elenco do Botafogo, cara, é inegável. Quem ainda luta contra o fato do Botafogo ter o melhor elenco do Brasil tá parado no tempo. Esse papo de Galo, meu irmão, o Galo já não é o melhor elenco, não tá entre os melhores há muito tempo. Há muito tempo. Eu diria que já ano passado, o Botafogo brigava de igual para igual com o Galo por elenco. Pra essa terceira vaga de elenco do Brasil aí, esse top 3. Que sempre teve Palmeiras e Flamengo. E aí o Galo era o terceiro. O Botafogo já no ano passado, eu acho que já passou o Galo. Esse ano, esquece. O Galo, acho que iniciando o brasileiro, ele nem estaria mais no top 3. Só que o povo ainda teimava em botar o Galo, porque tem Hulk, tem Scarpa, tem Paulinho, etc. Nego teima com isso ainda. Mas o elenco do Botafogo, já no início do ano, já no início do brasileiro, era muito melhor do que o do Galo. E foi melhorando ainda mais aí na segunda janela. Como o próprio Arnaldo falou, chegaram 5 titulares. Além dos titulares, chegaram outros jogadores para compor o elenco, como Adrielson, como Matheus Martins, de um nível altíssimo, que seriam titulares em quase todos os times do Brasil. Então, o Botafogo hoje, se pegar o time do ano passado inteiro, do Chile, ainda continua no elenco, né? Você tem ali o Adrielson, reserva, era titular absoluto no ano passado. Marçal era absoluto, hoje é reserva. O Tietê era absoluto no ano passado, foi um dos poucos que salvou daquela derrocada no ano passado. Hoje é reserva. Eduardo, reserva. Júnior Santos, reserva. Tiquinho, reserva. Entre outros. Então, o Botafogo hoje é muito melhor. É sim o melhor elenco do Brasil. Se a gente listar aqui e fizer um time reserva do Botafogo, com todos à disposição, nem o Flamengo, com todos à disposição, tem um time melhor que o nosso. Porque se parar para analisar, quem é o reserva da Arrascaeta? Lohan. O reserva do Almada é o Eduardo. Quem é o reserva? Tem o Romero ainda. Quem é o reserva do Pedro? É o Carlinhos? É o Gabigol? O reserva do Igor Jesus é o Tiquinho. Ainda tem a possibilidade de você usar o Júnior Santos como um centroavante, como ele jogou o primeiro turno quase todo, na falta de Tiquinho e Eduardo e Matheus Nascimento. Entendeu? E sem contar outras posições, onde o Botafogo tem aí 3, 4 por posição. O time reserva do Botafogo hoje, eu vou montar aqui os 11 reservas diretos e vai ficar gente do lado de fora. Você tem o Gatito, você tem o Matheus Ponte, você tem o Adrielson, pode botar ali junto com o Adrielson, o Pablo, o Halter, o Danilo Barbosa de zagueiro improvisado, o Marçal ou o Cuiabano. Você tem de volantes ali, pode ter o Danilo Barbosa com o Alan ou com o Tietê. Tem o Eduardo, mas pode ter o Romero também. Nas pontas, você tem ali Jefinho, Matheus Martins, Júnior Santos, centroavante Tiquinho.
Cara, olha esse elenco. Você viu que eu citei mais que 11 jogadores? Desses aí, uns 5 vão ficar de fora, mais ou menos. Entendeu a diferença do elenco? Vai, monta o time reserva do Flamengo, totalmente reserva, sem aproveitar ninguém do time titular. Não pode usar o Pedro, não pode usar o Arrascaeta, não pode usar o De La Cruz. Pega. Lateral direito, nenhum presta. É Varela e Wesley. Ambos são odiados pelo torcedor do Flamengo. Então esse papo aí de que o melhor elenco, será que o do Flamengo inteiro é melhor? Não é melhor. Não é melhor, não adianta. O Botafogo hoje tem 3 times. 3 times, onde o terceiro time seria titular em mais da metade dos elencos aí do Brasileirão. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Já ia esquecendo. Hoje tivemos imagens aí, Botafogo Oficial. Não, acho que é @Botafogo só. No Instagram. As fotos do treino de hoje. Tivemos Cuiabano treinando com bola. Júnior Santos e Eduardo também treinando com bola. Jefinho ainda nada, né? Jefinho e Rafael parece que entraram na Caverna do Dragão. Nunca mais saíram de lá. Mas Pablo também, né? Pablo tá à disposição, mas cadê o Pablo? Nunca que vejo treinando com bola, nunca que vejo sendo escalado. Parece que Pablo, Jefinho e Rafael entraram na Caverna do Dragão e nunca mais voltaram. Mas o Eduardo, o Júnior Santos e o Cuiabano, que são essenciais nesse elenco, hoje os 3 são reservas, tá? Olha o nível. Eduardo, Júnior Santos e Cuiabano são reservas hoje. Mas são jogadores importantíssimos para a intensidade que esse Botafogo imprime. E com eles no segundo tempo, por exemplo, sai Alex Telles, entra Cuiabano. O lateral direito ficou cagado agora. Tá mortinho de marcar ali os avanços do Savarino e do Alex Telles pela esquerda. Sai Savarino, entra Matheus Martins. Sai o Alex Telles, entra o Cuiabano. O lateral esquerdo morre, pô. Direito, quer dizer. Lateral direito do adversário lá, o lateral direito do São Paulo, lateral direito do, sei lá, do Grêmio. E aí pede arrego, pô. Pede pra ir embora. Pede pra ir embora. Sai o Luiz Henrique, entra Júnior Santos. Meu irmão, imagina o lateral direito, o esquerdo, quer dizer, do Grêmio, do Galo, do, sei lá de qual time que vai enfrentar ele no Brasileirão, vendo sair Luiz Henrique para entrar Júnior Santos, cara. Não tem como, é doideira. O Botafogo tem, sem nenhuma dúvida, o melhor elenco do Brasil. E eu fico por aqui. Muito obrigado por toda a moral que vocês me dão aqui. Saímos de uma semana horrível de despencada de alcance para conseguir hoje dar um dia maravilhoso. O alcance está absurdo. Vamos bater recorde de visualizações hoje. E tudo por vocês, pela moral que vocês me dão. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu.